Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, professor Rodrigo de Física na área para mais uma aula. E hoje falaremos sobre o último elemento do circuito elétrico, os capacitores. Moçada, vem comigo! Senhoras e senhores, e hoje finalmente chegamos ao último dispositivo do circuito elétrico, o capacitor. Galera, e assim como fizemos com os outros elementos, vamos conhecer a sua definição, simbologia, equação, gráfico, associação e assim por diante. Então, bora comigo, vamos lá, vamos começar com os capacitores. Galera, então começamos com o seguinte, a definição de um capacitor. Capacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica por meio do acúmulo de cargas em um dipolo elétrico. Como assim, Rodrigo? Bom, então a gente vai verificar que os capacitores, eles armazenam energia, eles não geram, eles guardam energia. E eles podem liberar essa energia de forma muito rápida, praticamente instantânea, para um circuito elétrico no momento oportuno aí dentro desse circuito, certo? Além disso, os capacitores, diferentemente das baterias, eles não precisam realizar aí processos de transformação, processos químicos. A energia elétrica, ela vai ficar guardada através de cargas elétricas que serão acumuladas entre placas que são separadas por um isolante, certo? Onde é que nós utilizamos capacitores? Os capacitores, eles podem ser encontrados em circuitos eletrônicos, principalmente utilizando-se para fazer o papel de transformação de uma corrente alternada em uma corrente contínua. Nós temos a sua utilização em câmera fotográfica, em flash, em dispositivos que têm alta potência normalmente e também aí em power bank. O capacitor, diferente da bateria, ele tem aí uma capacidade de absorver e liberar carga mais rapidamente. Então nós temos aí o fato de que um capacitor ele carrega mais rápido, mas ele também descarrega mais rápido, certo? E ele acaba armazenando uma quantidade de carga muito menor do que uma bateria, mas ele acaba sendo muito útil aí em algumas situações onde deseja-se uma carga rápida, como por exemplo nos carregadores portáteis. Moçada, então diante disso vamos dar início ao estudo desse que é o nosso último elemento do circuito elétrico. Com diferentes finalidades, formatos e materiais utilizados, os capacitores aí são muito importantes para os circuitos eletrônicos. Contudo, a sua lógica de funcionamento acaba sempre sendo a mesma, independentemente da sua utilização. Os capacitores, senhoras e senhores, eles acumulam carga naquilo que a gente chama de dipolo elétrico. Como é que a gente pode obter esse dipolo elétrico? Então, por exemplo, nós podemos colocar duas placas condutoras separadas por um material isolante, também chamado de dielétrico. Então aqui eu estou escolhendo um material aqui, que por exemplo pode ser uma plaquinha de cobre, certo? Na qual a gente está separando elas pelo próprio ar, que acaba sendo um isolante, ok? Esse formato poderia ser redondo, ele poderia ser feito com camadas e assim por diante. Aqui pegamos uma demonstração mais simples. Esse capacitor, então, ele deve ser carregado. E o seu carregamento é feito a partir de uma fonte de tensão, por exemplo, uma pilha. Galera, a pilha, então, faz com que ocorra um movimento de cargas elétricas de tal forma que uma das placas vai ficar carregado positivamente, já que o polo positivo aqui da pilha vai fazer com que elétrons se desloquem até ela. E a outra placa vai ficar negativa, certo? E, portanto, assim, temos o famoso dipolo elétrico. Cargas elétricas estão acumuladas. Uma vez carregado, o capacitor passa a ter a mesma DDP da fonte que o carregou. Então, se eu tenho uma pilha de 6 volts, eu vou ter um capacitor carregado com 6 volts. Se eu tenho uma pilha de 10 volts, eu vou ter um capacitor carregado com 10 volts. É importante entender que essa capacidade de carga e a tensão armazenada em um capacitor vai variar dos materiais do qual ele é constituído e do seu formato. Um capacitor que, por exemplo, tem uma capacidade de 12 volts, não significa que só pode ser carregado com 12 volts. Se conectarmos a ele uma pilha de 6 volts, ele vai ficar com apenas 6 volts. Porém, se conectarmos algo a mais do que 12 volts, o que pode ocorrer é um processo de derretimento ou até mesmo a explosão desse capacitor. Então a ideia é que uma vez colocado aqui a pilha, ela carregue esse capacitor e depois ela pode ser removida do circuito elétrico. A partir desse momento, o capacitor está carregado. Galera, nesse sentido,
agora podemos utilizar essa carga elétrica. Como? Por exemplo, se desejamos acender uma lâmpada, conectamos essa lâmpada aqui no capacitor e assim a gente diz que o circuito elétrico será fechado. Então, essa carga elétrica positiva e negativa, elas não poderiam se encontrar porque aqui no meio tem um material isolante. Mas quando eu fecho o circuito, uma corrente elétrica pode surgir aqui e assim essa corrente elétrica seria responsável pelo acendimento dessa lâmpada. Moçada, essa carga elétrica então vai estar disponível para que a lâmpada acenda de forma muito rápida mesmo, certo? Assim, a gente diz que o capacitor ele carrega rapidamente, mas também vai acabar descarregando rapidamente. Consequentemente, essa intensidade de brilho na lâmpada pode ser bem grande, é o que acontece nos flashes de máquina fotográfica, ok? Moçada, não necessariamente nós precisamos acender uma lâmpada, eu posso ter outras aplicações para essa carga elétrica acumulada. Ela pode ser utilizada em um momento oportuno dentro do nosso circuito elétrico e nós verificaremos isso em outras situações. Galera, a construção, a lógica do capacitor então acaba sendo aí influenciando aí no símbolo do capacitor, que será representado por duas barrinhas de mesmo tamanho separadas por uma certa distância. É importante a gente entender que a corrente elétrica não passa por aqui entre as placas do capacitor. Se isso vier a acontecer, o capacitor, bum, explodiu. A corrente elétrica, ela na realidade, ela vai circular aqui na região de fora quando o capacitor for realmente a ser utilizado. Senhoras e senhores, e qual é a equação do capacitor? Então, o capacitor tem como principal finalidade acumular carga. E essa quantidade de carga que será acumulada nas placas vai depender de dois fatores. Um fator é a fonte que alimenta, é a tensão elétrica que aparece aqui, certo? E o outro fator são as dimensões do capacitor, o material do qual ele é constituído, a formação aí do isolante do qual ele também é feito e assim por diante. Então a gente diz que um capacitor, ele possui uma certa capacitância, que seria a sua capacidade de carga. Essa capacitância vai ser representada pela letra C maiúscula. E assim, senhoras e senhores, apresento a vocês o Kiko, equação do capacitor. Então, Q de quantidade de carga, C é a nossa capacitância e U a sua tensão elétrica, a sua DDP, certo? Moçada, a gente já sabe que tensão elétrica ela deve ser medida em volts e essa capacitância será medida essa quantidade de carga, medida em coulombs. Já a capacitância, ela tem como unidade de medida os Farad, certo? Em homenagem ao Michael Faraday, mas a gente chama isso de Farad, ok? Esses Farad normalmente serão apresentados em submúltiplos. Você vai ver que é muito comum aparecer os microfarad, os nanofarad ou até mesmo o picofarad, certo? Então fique atento aí ao símbolozinho que aparecer antes da letra F. E assim nós temos aqui uma primeira ideia do que são os capacitores e a sua primeira equação. Galera, mas assim como aconteceu com os resistores, se você tem uma primeira regra, e no caso os resistores era chamada de primeira lei de Ohm, você também pode ter uma segunda regra, que não tem o nome de segunda lei de Ohm ou segunda lei do capacitor, mas que a gente vai ver que tem a mesma finalidade. Vamos então relacionar as dimensões do capacitor com a sua capacidade de armazenar carga, com a sua capacitância. Assim como um resistor, é possível analisar o comportamento de um capacitor através de um gráfico. Moçada, só que agora, diferente do que acontecia antes, onde os eixos eram U e I, agora teremos um eixo que vai ser a quantidade de carga armazenada em função da tensão elétrica a qual o capacitor é exposto. E se nos aproveitarmos da matemática, vamos verificar que Q igual a C vezes U trata-se de uma equação de primeiro grau, de comportamento reto com origem no 0, 0. Então o gráfico de um capacitor, muito parecido com o gráfico de um resistor. Inclusive, a inclinação desse gráfico θ acaba nos dando a capacitância. Então C é igual ao valor da tangente de θ.
Moçada, então o gráfico do capacitor vem aí da nossa equação do capacitor, que é igual a C vezes U. Contudo, uma outra informação importante pode ser tirada desse gráfico. Assim como nos resistores nós calculávamos a potência elétrica, aqui nos capacitores nós vamos determinar a energia potencial que ele pode armazenar. E como é que a gente faz isso? Então, vem comigo. A energia potencial, ela pode ser determinada a partir do cálculo da área do gráfico de um capacitor. Então, se nós calcularmos essa área, estaremos definindo a energia potencial elétrica que acaba sendo armazenada entre as placas. Então, essa energia potencial elétrica é igual à área do gráfico. Pessoal, temos uma outra maneira de fazer isso, uma forma mais direta, que é justamente, se eu tenho aqui na área o formato de um triângulo, utilizar a fórmula da área de um triângulo, com base vezes altura, Q vezes U, dividido por 2. Então, assim, eu tenho também a energia potencial elétrica sendo aí definida, base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Galera, com uma substituição aqui, nós poderíamos também acabar encontrando a equação que é talvez a mais utilizada, o Q quadrado dividido por 2. Então, se nós substituirmos no lugar de Q o termo C vezes U, lá da formulinha do QQ, a gente chega na primeira das relações aí importantes. Então, diferente do que acontecia no resistor, no qual nós encontrávamos a potência do dispositivo, no capacitor trabalhamos com a sua energia potencial armazenada, que pode ser determinada pela área do gráfico, pela equação do Q vezes U sobre 2, ou ainda pelo Q quadrado sobre 2, ok? Pessoal, e assim a gente tem aqui uma ideia muito próxima à ideia de um resistor, onde a gente tinha lá uma definição, uma lógica, uma equação, um gráfico e a sua potência. Aqui a mesma coisa aconteceu, porém potência foi trocada por energia. E a associação? Será que a gente pode fazer uma associação de capacitores? A gente vai ver que sim. Então, no próximo vídeo falaremos sobre a associação de capacitores. Moçada, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!